Olá, meu próximo, professor Alberto. Nós já assistimos nas aulas anteriores como cadastrar um registro, como fazer a alteração de um registro, tudo com comandos SQL no banco de dados. Também ensinei como criar os arquivos e hoje nós vamos usar a parte de seleção. Essa parte é bem simples, bem fácil. E eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o número 3 do nosso projeto, que é a seleção de dados. Basta eu dar um Enter e ele vai perguntar: digite o RG do aluno para selecionar, ou seja, para que eu possa ler o que está lá no banco de dados. O banco de dados está aqui e eu tenho dois alunos gravados. Eu tenho o José Alberto, que por acaso é meu nome também, e o RG do José Alberto, né? O RG do José Alberto é do número 23, certo? E aqui embaixo tem um outro cadastro que foi feito só para fazer testes. Então esse cadastro vocês vão ganhar um bônus hoje aí que vocês vão ver eu eliminando esse cadastro, que é a parte de deletar um registro. Então hoje nós vamos ver a seleção de um registro e como deletar o registro. E obviamente o que acontece? Esses arquivos do programa, no caso nós temos aqui para apagar o registro, que é um dos que nós vamos utilizar, um dos programas. Então deixa eu puxar aqui. Então aqui nós temos o código fonte para fazermos exatamente o seguinte: apagar um registro. Vocês vão ver eu fazendo essa parte daqui a pouco. Lembrando que esse código fonte aqui, pessoal, fica disponível gratuitamente para vocês através do GitHub. Então eu vou fazer um curso de GitHub. Eu decidi fazer um curso de GitHub para ajudar os alunos, porque muitos não sabem o que é o GitHub, e vocês que não sabem, vocês vão se surpreender, porque é uma oportunidade de vocês literalmente trabalharem em equipe, fazendo então a construção de aplicativos, e ao mesmo tempo vocês vão ter a oportunidade de pegar todo o conteúdo que eu vou deixar lá disponível para vocês. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais. Quem tiver dúvida aí do que é o GitHub, como é que funciona, pode depois escrever aí no chat. Muito bem, nós vamos listar o conteúdo do banco de dados. Nós vamos então mostrar o que tem no banco de dados. Isso é o que nós chamamos de um relatório. Esse é o arquivo aqui que, mais uma vez, vai ficar disponível para vocês baixarem e utilizarem. Eu vou explicar cada uma das linhas aqui desse arquivo, o que ele faz, o que cada comando faz, e vamos executar esse comando então. Então, primeiramente, a primeira linha está dizendo assim: import SQL3. O banco de dados que nós trabalhamos é esse daqui, e ele é um banco de dados chamado SQLite Studio. Ele é o SQL3, certo? Então ele vai importar, ele vai fazer uma conexão com o banco de dados. Feita a conexão, ele vai printar aqui, print 100 vezes o caractere que tem aqui dentro das aspas duplas. Aqui no caso nós podemos usar aspas simples e aspas duplas. Nesse caso aqui está usando aspas duplas, ok? Depois ele vai printar uma parte em negrito, ou seja, ele vai deixar aqui deixa eu rodar ele aqui para que vocês vejam, fica mais fácil vocês vendo embaixo. Run.
Isso, ó. Ele está printando aqui, ele vai fazer agora a pergunta. Digite o RG do aluno para selecioná-lo. Então, ao digitar o RG do aluno, nós vamos então entrar em uma variável. Esse símbolo aqui é o símbolo de recebe, não é o símbolo de igual. Vocês vão entender isso nas próximas aulas, mas basicamente para vocês entenderem que esse não é o símbolo de igual, ele é o símbolo de recebe. Então nós temos um comando chamado input, que vai reservar um espaço na memória, que vai ser exatamente uma variável que nós vamos colocar aqui, que é a variável do RG. Então eu tenho um RG, eu poderia escrever qualquer coisa aqui, pessoal. Banana, iogurte, framboesa, seja lá o que for. O nome da variável você que escolhe, você que determina. Mas é claro que você vai escolher uma variável que tenha a ver... Deixa eu voltar aqui. Você vai escolher uma variável que tenha a ver com aquilo que você está falando. Então, se você está pedindo para ele digitar o RG, você cria a variável RG, certo? Você vai digitar a variável RG. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Quando você cria uma variável, você cria um espaço que o computador te dá para você armazenar uma informação. O nome já diz variável, então porque vai variar, você não vai digitar só um RG, você vai digitar o RG de diversas pessoas, então são RGs diferentes. Por isso, você vai variar o conteúdo que vai ficar guardado aqui dentro dessa caixinha. Nós podemos chamar uma variável de uma caixinha que fica guardada as informações, ok? Muito bem. Aqui nós temos então o espaço. Eu vou até tirar esse espaço aqui, que vocês vão ver que o GitHub já vai identificar que eu tirei esse espaço aqui. O GitHub, vocês vão entender mais para frente, no final dessa aula eu vou explicar um pouquinho a respeito dele quando eu mandar todo esse arquivo aqui para vocês. Bem, vai aparecer isso daqui na tela, que é exatamente o que está aparecendo aqui na tela, certo? Ele está pedindo que eu entre uma informação. Qual informação? O RG. Entrou a informação do RG, o que vai acontecer? O cursor. O que é o cursor? Nós temos aqui um cursor, né? Está piscando ali o cursor. Mas esse cursor aqui é um cursor interno que vai andar dentro do banco de dados e vai deixar essa informação lá no banco de dados. Como é que ele vai fazer isso? O cursor vai executar, então esse cursor executa, certo? Ele executa uma informação aqui, ó. Cursor.execute. Depois eu vou explicar isso daqui nas próximas aulas, mas basicamente ele está dizendo o seguinte, que o cursor vai executar o comando que está aqui dentro dessa linha de informações, ou seja, dessa função. Então nós temos uma função aqui que vai fazer com que o RG que eu digitei vai entrar aqui, ó, nessa parte, ok? Eu vou digitar aqui o RG, que é aqui que eu vou digitar, mas é essa parte que está aparecendo para vocês. Quando eu digitar aqui o RG, a informação que eu digitar vai para dentro da variável e o cursor vai executar, certo? O cursor vai executar a conexão com o banco de dados, vai fazer uma execução do que está aqui. E o que está aqui é o comando select. O que quer dizer isso, professor? Ele vai selecionar dentro da tabela cadastro from aqui, né? Eu falei from, é from, né? A origem da onde ele vai selecionar da tabela cadastro, ele vai selecionar o RG que eu coloquei dessa forma aqui que vocês vão aprender
nas próximas aulas. Eu coloquei aqui que é igual, né? O RG é igual. Aqui nesse caso é diferente daqui. Poxa, professor, mas é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando em comandos SQL, tá? Comandos para banco de dados. Aqui nós estamos falando em comandos do Python. Então eu estou utilizando comandos do Python, parece um pouco confuso, mas é da linguagem, e estou usando comandos SQL, que é da outra linguagem, que é a linguagem para você trabalhar com o banco de dados. Então eu estou misturando duas linguagens aqui. Então nesse caso aqui, o RG é igual ao RG que eu digitei. Ele vai pegar esse RG que eu digitei aqui, certo? Vai pegar esse RG que eu digitei aqui e ele vai então selecionar o que está dentro da tabela do banco de dados. Vamos abrir o banco de dados para vocês entenderem um pouco mais. Então vamos fechar aqui. Primeiramente, eu tenho um banco de dados aqui, que é esse daqui, ó. O AVASAE. O que é isso? AVASAE são duas situações aqui. É o AVA e o SAE. Então eu criei um banco de dados que se chama AVA-SAE. Dentro desse banco de dados tem uma tabela. Dentro dessa tabela tem um registro. O registro é uma linha, que no caso nós temos dois registros, certo? Eu vou apagar daqui a pouco esse, mas esse daqui eu vou fazer o que? Eu vou selecionar, ele vai aparecer aqui na tela para mim. Vamos lá. Qual é o meu RG? É o 23. Então vamos lá. Eu digito aqui 23, dou um Enter e ele selecionou a mesma informação que está aqui no banco de dados, a mesma informação que está aqui no banco de dados. Agora essa informação ela foi printada na tela na forma de um pequeno relatório, onde tem o nome, que é o José Alberto, o telefone, que é esse telefone fantasia aqui, o endereço, que é a rua 23, o RG, que é o número 23, certo? E o CPF, que é esse número 345 aqui. O e-mail, foi colocado um e-mail, o curso desejado. Então, essas informações, elas são as mesmas informações que estão aqui. Nós vamos deletar esses dois registros, lembrando que nós temos registros aqui e aqui nós temos os campos. Então, nome é um campo, telefone é um campo, endereço é um campo, RG é outro campo, CPF é outro campo, e-mail é outro campo e curso é outro campo. A soma de todos dessas informações nós chamamos de um registro, ok? Temos dois registros aqui. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Vou deletar esses dois registros da nossa informação. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso ver o que está aqui no RG. Nesse caso aqui está FASDF. Então eu vou vir aqui em, vamos ver qual, apagar. Vou clicar aqui em cima do apagar, que é o deletar, né? Vou vir em Run. Ele vai me pedir qual que é o número do registro para eu apagar. Vou apagar primeiramente o José, que é o número 23. Então vamos lá, 23, Enter. Já apagou um registro. Eu entro lá no banco de dados e o registro continua lá. Será que tem algum erro? Não, é que você precisa atualizar o banco de dados. E aonde eu atualizo? Aqui no Refresh. Eu venho aqui nessa ícone azulzinha, clico, ou do F5, pronto, agora já saiu
o José Alberto do banco, não tem mais nada no banco. O que nós temos aqui? Nós temos então um RG que não é RG, né? É FASDF. Então vamos lá, agora vamos rodar novamente o apagar, dar um run. Vou colocar lá o FASDF. Ele diz que apagou um registro. Quando a gente olha lá dentro do banco de dados, ainda está o registro lá. Por quê? Porque eu preciso atualizar. Atualizei, não tem mais nenhum registro. Então, recordando as aulas passadas, pessoal, vamos pegar o menu aqui. Nós vamos recordar tudo o que nós fizemos nesse banco de dados. Vamos dar um run. Na primeira aula de banco de dados, a informação foi, qual foi? Criar um registro. Então nós vamos lá criar um registro. Vamos lembrar, dar uma revisão. Criar um registro, coloco lá o 0. O aluno, vamos colocar lá o Alberto. O Alberto é o nosso aluno. O telefone do Alberto, vamos colocar um telefone qualquer. O endereço do Alberto é Rua 10. Muito bem. O RG do Alberto, vamos colocar um RG aqui, que é o 800. Beleza. O CPF do Alberto, 12, 12, 12, 21. Pronto. O e-mail, prof, arroba, qualquer coisa.com. Vou dar um Enter. E agora vai perguntar qual que é o curso. Vamos fazer o curso de Python. Muito bem. O que aconteceu com os dados que eu digitei aqui do cadastro? O que dado que tem que estar aqui dentro do banco de dados. Professor, não está a informação aí dentro do banco de dados. Novamente, vou insistir com vocês. Temos que dar um refresh. Lá está o Alberto, o cadastro dele. Vou até puxar um pouco mais aqui, para que vocês enxerguem melhor. Então, dessa forma, nós colocamos um dado no banco de dados. Muito bem, qual foi? Estamos aqui, ó, com o menu. Esse é o menu principal. Depois eu vou criar um outro menu, pessoal, de login e senha. Nas próximas aulas nós vamos começar a criar um menu dos projetos. Lembra do Mobile? Nós vamos criar um menu só para projetos, e se você tiver um projeto para trabalhar com a gente, me manda aí essas informações. Abaixo desse vídeo você pode comentar, e aí nós começamos a fazer o seu projeto. Vamos discutir aí o seu projeto, ok? Então, esse é o menu principal do sistema. Run. É esse menu que estava aparecendo aqui. Deixa eu levantar um pouquinho mais, certo? Esse é um menu auxiliar, é um outro menu, que é o menu que eu coloquei para falarmos sobre o banco de dados. Run de novo. E aí, nós então fizemos a primeira coisa, foi o comando insert. Como assim, professor, comando insert? Dentro do banco de dados, quando eu fiz o cadastro, vocês viram lá, mesma coisa, importe o banco de dados SQL3, e aqui, ó, quando vocês vão ver, dentro do comando para inserir, lá no cursor execute, eu estou colocando o comando inserir. Ele vai inserir todas essas informações aqui, nomes, telefone, endereço, RG, e-mail, CPF e o curso, né? Muito bem. Nós vamos estudar isso daqui e vai ficar disponível também lá no GitHub, que é... O que é o GitHub, pessoal? Basicamente, o GitHub, além de ser um versionador, ou seja, cada vez que eu crio uma versão nova de um aplicativo, eu deixo lá disponível para vocês. Além disso, ele também é uma rede social de programadores. Então, se você quer
ser um programador, você tem que estar no GitHub. Daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Beleza, então a primeira parte nós usamos o insert. Na segunda parte nós usamos o update. Lembra lá do update? Como é que nós fizemos? Nós fizemos na alteração de registro. Vou clicar aqui, vou dar um run, para vocês verem esse funcionando. Quem não viu, isso daqui é mais um resumo da aula. O que que acontece? Aqui está os mesmos comandos, e agora aqui eu só tenho uma mudança aqui, que é o update. Eu estou fazendo o quê? O que que é o update? Eu estou fazendo uma alteração. Eu estou alterando o telefone de acordo com o RG. Vamos ver isso? Vamos lá no banco de dados. Eu tenho aqui esse telefone no banco de dados e o meu RG é o 800, certo? Então vamos lá. Registro 800. E o novo telefone, vou colocar tudo aqui 444 para vocês verem que é essa alteração que foi feita no banco de dados. Bom, entramos no banco de dados. Vocês já sabem, eu tenho que vir aqui e pronto. Eu alterei, de acordo com o RG, eu alterei o número do telefone do Alberto. Muito bem. Depois, o que que nós fizemos? Vamos lá no menu de novo. Clicarmos com o botão direito do mouse e dar um run, ou seja, executar. Muito bem. Nós fizemos então, criamos o registro, alteramos o registro. Agora vamos selecionar o registro. Vamos lá no... qual que é o... aqui... Alterar. Selecionar. Relatórios. Aqui, está como relatório. Então, novamente, vamos ver o que acontece aqui. Vou dar um run. É o nosso relatório, que nós já vimos antes na aula. O que eu vou fazer? Eu preciso do RG para ele fazer o que? Ele vai select, ele vai selecionar o que está no banco de dados. Vamos lá. Qual é o RG? 800. Coloco lá o 800. Vou dar um Enter. Pronto. Ele selecionou, ele buscou de dentro do banco de dados as informações que estavam lá. Ah, professor, mas se você já tem o banco de dados aí, por que você vai querer ver essas informações? Pessoal, o banco de dados, aqui vocês estão vendo, em um aplicativo ele fica isolado, ninguém olha o banco de dados, nós só vamos fazer consultas, nós vamos fazer exatamente essas 4 coisas aqui basicamente no banco de dados. Existe outra coisa para ser feito, mas basicamente nós vamos cadastrar, nós vamos alterar, nós vamos selecionar e nós vamos deletar. Ok? Então vamos lá agora para apagar ou para deletar. Depois eu posso até mudar o nome desses arquivos aqui. Bem, vamos lá. Temos o que? O banco de dados. Temos o banco de dados. Temos a tabela. E dentro da tabela nós vamos apagar esse registro. Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Eu preciso ter o RG 0800, escolho o RG, imagine que é um cliente seu que você vai refazer o registro dele num outro aplicativo, alguma coisa assim, você vai apagar. Então, você apagou o registro dele dentro do banco de dados. Novamente, eu tenho que atualizar o meu banco. Atualizei o meu banco ficou completamente vazio. Bem, todas essas alterações que eu fiz aqui estão registradas no GitHub. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui aula número 10.
ao vivo, certo? Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um commit. Quando eu dou um commit, as informações estão indo para dentro do meu repositório no meu próprio computador, ok? Agora eu vou dar um push. O que quer dizer isso? Eu vou mandar essas informações para vocês. Todos esses arquivos que eu estou aqui, eu vou mandar para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco aonde vai ficar. Estou mandando, estou vendo aqui, ó. Estou enviando essas informações. Na realidade é empurrar, que essa palavra quer dizer. Eu estou empurrando lá para o meu repositório. Pronto, já foi. Onde é que está isso, professor? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui o meu GitHub, que eu quero que todos vocês tenham também. Você vem, faz o seu cadastro. E eu tenho aqui, ó, há 1 minuto eu fiz a aula 10 ao vivo e eu alterei o Avassai, que é... O que quer dizer Avassai? Para quem não está entendendo, porque é a primeira vez que está na aula, o AVA é o ambiente virtual de aprendizagem, certo? Aqui, ó, ele está dizendo que há 1 minuto eu fiz essa alteração. Eu não fiz alterações nos arquivos, eu fiz alteração no banco de dados. Entrou dados e saiu dados do banco de dados, certo? O que vai acontecer? Vamos ver aqui os relatórios. Então, esse é o arquivo relatório. Está importando, lembra que eu expliquei para vocês? Está importando então o banco de dados, está fazendo toda a parte do relatório, tem que colocar o RG. Isso tudo, pessoal, que eu fiz aqui hoje na aula, ao vivo e a cores para vocês, está disponível no meu GitHub. Vocês vêm aqui, dentro de projetos, vocês vão encontrar o projetos, estão todos os arquivos para vocês me acompanharem, assistirem às aulas e aprenderem. E vocês podem baixar isso tudo para o computador de vocês e utilizar as 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? A liberdade de você executar o programa, a liberdade de você estudar o programa, a liberdade de você alterar o programa e você distribuir. Você pode usar para você mesmo ou você pode vender para alguém, você pode fazer o que você quiser, você tem essa liberdade. Então aqui, por exemplo, nós temos o estoque, que é um outro banco de dados, que é um outro aplicativo, né, que você pode aprender, ler e aprender. Nas próximas aulas eu vou ensinar mais, vou começar a trabalhar com os comandos. Professor, o senhor fez um pouco invertido, né? O senhor não ensinou para os alunos os comandos primeiro, para depois ensinar a fazer os programas. Exatamente, eu fiz invertido para quê? Eu já dou o material todo pronto para vocês e agora vocês vão aprender linha por linha, comando por comando, já com o arquivo funcionando, já com tudo pronto. Então eu tenho o meu menu principal aqui, tenho o meu menu principal, tenho o meu menu do banco de dados, que é o menu para banco de dados, que foi o que eu mostrei para vocês hoje, que vocês já estão aqui com eles, e é o menu das 4 liberdades. Eu posso alterar aqui e colocar já uma nova versão. Aí para vocês entenderem, eu vou colocar a versão agora de número 3. Então, ao alterar, venho agora, dou um run. Professor, você está fazendo muito rápido, não entendi como é que você fez. Eu venho aqui, em cima do arquivo, vou com o botão
direito do mouse, vou até aqui em Run e ele vai executar o programa. Vocês viram que eu já alterei aqui para o número 3, a versão 1.0.3. Automaticamente, quando eu alterei lá, também alterou no menu do DB, do banco de dados. Vamos ver lá. Alterou aqui também, ó, porque na realidade ele está buscando essa informação desse arquivo aqui, que vocês vão conhecer nas próximas aulas, que é o init, que é o arquivo, vamos dizer assim, principal para iniciar toda a parte de programação. Quando nós começarmos a falar sobre programação voltada a objeto, vocês vão entender a importância desse arquivo. Mas eu quero mostrar aqui o que aconteceu. Vamos dar, olha, aqui ele já, o meu amigo GitHub, ele já percebeu que eu alterei a versão. Olha aqui, estava no 1.0.2 e agora já colocou para 1.0.3. Como o trabalho dele é ficar observando as alterações de versões, desculpe, como o trabalho dele é ficar observando as alterações de versões, ele já verificou. Então eu vou comitar aqui. Comitar quer dizer o que, professor? Eu estou fazendo um pequeno relatório, né? Vou fazer uma descrição do que eu alterei no banco. Aí quando eu der o commit, ele vai mandar essas alterações primeiro aqui para o meu próprio computador, para o meu repositório, que vocês podem entender agora como um diretório, dentro do meu computador. Depois eu vou mandar esse diretório direto para vocês lá no GitHub. Então vamos lá. Vou colocar aqui como nova versão do projeto. Eu escrevo aqui, vou copiar a mesma coisa aqui na descrição, vou fazer o meu commit. Pessoal, se vocês querem ser profissionais, vocês têm que ter o seu GitHub. Vou explicar para vocês uma coisa. Sabe quanto que a Microsoft investiu no GitHub? 7,5 bilhões de dólares. Não é milhões, é bilhões de dólares, ok? Então, vamos dar um push. Estou mandando agora todas as alterações que eu fiz aqui. Vamos lá ver novamente, vamos entrar aqui. Pessoal, quando eu faço as aulas, normalmente eu edito, né? Eu vou editar esse vídeo no final, mas como eu estou fazendo ao vivo, alguns erros acontecem. Beleza. Muito bem, ó. Há 1 minuto eu fiz uma alteração dentro do banco de dados. Alteração feita, nova versão do projeto. Vou clicar aqui na nova versão do projeto. E ó, ele está exatamente mostrando que eu mudei o projeto, a versão, para de 1.0.2 para 1.0.3. Se eu tivesse feito alguma besteira aqui, pessoal, depois tem como, com esses dados que eu tenho aqui, voltar para a versão anterior, se de repente o sistema não tivesse funcionando perfeitamente. E essa é a vantagem do Git e do GitHub. Git é uma coisa, GitHub é outra, mas aqui nós entendemos os dois como trabalhando juntos aqui no Git. Peço a vocês, então, que façam o seu cadastro. Eu vou deixar aqui, ó, abaixo desse vídeo, eu vou deixar o meu GitHub. Peço a vocês que vocês façam o cadastro no GitHub e então vocês comecem a me seguir aqui para que
eu passe mais informações para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira vez que eu faço uma aula ao vivo. Estou testando, na realidade, o sistema. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, a próxima live.